Vamos refletir um pouco nesse capítulo. João capítulo 17. Eu falei, tenho a impressão que hoje pela manhã, que a Bíblia não foi escrita em capítulos, ou foi ontem? Foi ontem à noite? A Bíblia, os muitos sermões já estão me confundindo. A Bíblia não foi escrita em capítulos. Então, sempre que você lê um capítulo, você deve prestar atenção no contexto. Em qualquer literatura é assim. Se você, por exemplo, vai estudar literatura e vai estudar a obra de Machado de Assis, você vai estudar a obra de Machado de Assis e a pessoa que vai te ensinar vai dizer, olha o contexto. Qualquer literatura você tem que entender o contexto. E porque a Bíblia está dividida em capítulos e versículos, a gente às vezes só presta atenção naquele capítulo que estamos lendo. E às vezes o melhor para entender aquele capítulo é você entender todo o contexto, o que vem antes e o que vem após. João capítulo 17 faz parte de um contexto do último sermão de Jesus antes de morrer na cruz. Os discípulos estavam muito tristes porque Jesus havia declarado claramente que iria morrer. Os discípulos estavam muito aflitos porque não queriam que Jesus fosse embora e ele havia dito que ia voltar para o céu. E aí Jesus começou o sermão dele lá no capítulo 14, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Voltarei, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então no capítulo 14, Jesus começa a dizer, olha, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, eu vou, mas eu vou voltar. No capítulo 15, ele diz assim, eu vou, mas vocês podem aprender a permanecer ligados a mim. Do jeito que um galho fica ligado no pé de uva, vocês são galho e eu sou o pé de uva, Jesus falou no capítulo 15. Então, do jeito que o galho fica ligado no pé de uva, vocês podem ficar ligados a mim. Esse é o capítulo 15, que é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto, João capítulo 15. No capítulo 16, ele diz assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar quem para cuidar de vocês? O Espírito Santo, o Consolador. E ele termina com o capítulo 17. Então, o capítulo 17 é a conclusão do que ele disse no capítulo 14, 15 e 16. E ele conclui com o capítulo 17. Como é que nós conhecemos o capítulo 17? O que é o capítulo 17? Me ajudem. A oração sacerdotal. Então, todos os cristãos conhecem o capítulo 17 de João como a oração sacerdotal. É a conclusão do sermão de Jesus que começou lá no capítulo 14. E nessa oração, Jesus pede algumas coisas a Deus, mas tem uma que ele pede várias vezes, que ele repete várias vezes. Alguém lembra o que é? Tem uma coisa no capítulo 17, na oração de Jesus, que ele repete várias vezes e que ele diz, Pai, eu te peço. Quem lembra? Todas as respostas estão certas, tá bom? Não se preocupem. Tem uma coisa no capítulo 17 que Jesus pede várias vezes. Alguém lembra o que é? Isso aí. Várias vezes Jesus diz assim, Pai, eu vou embora e eu peço que os que vão ficar, fiquem unidos. Várias vezes Jesus repete isso na oração. Pai, eu vou embora. Só que os que vão ficar, eu te peço que eles sejam um. Eu te peço que eles sejam unidos. Eu te peço que eles vivam em paz. Eu te peço que eles... Jesus tinha uma preocupação antes de voltar para o céu. Era que os discípulos que iam ficar, permanecessem o quê? Unidos. Você sabe por que Jesus se preocupava com isso? Porque Jesus pensava assim, ora, se eu, estando aqui com eles, dormindo perto deles, acordando perto deles, comendo perto deles, fazendo milagre perto deles, pregando perto deles, e eles já brigam, imagina quando eu for embora. Eu passo o dia com eles, eu passo a semana com eles,
eu estou há 3 anos com eles e eles ainda brigam. Pai, quando eu for embora, como é que vai ser? Então, Pai, por favor, ajuda para que esses que vão ficar permaneçam o quê? Unidos. Não sei se vocês lembram, mas tem um episódio na história de Jesus que diz que ele estava indo de uma cidade para outra. E ele ia à frente e os discípulos ficaram lá atrás. E quando chegou na cidade, Jesus esperou por eles. E a Bíblia diz que Jesus perguntou: o que é que vocês vinham conversando no caminho? E eles ficaram com vergonha de responder, porque eles não vinham conversando, eles vinham brigando para saber quem era o maior. Está na Bíblia essa história. E Jesus disse assim: olha, por que vocês brigam por quem é o maior? Por que vocês brigam por isso? Chegou um dia o absurdo de um discípulo procurar a mãe e dizer assim: mãe, vai falar com Jesus, para quando ele voltar com o reino dele, eu sentar no lado direito e meu irmão sentar no lado esquerdo. E mãe tem o coração bom, né? Não é que essa mãe foi? Disse: Jesus, eu tenho uma coisa para lhe pedir. Jesus disse assim: o que é, mãe? E ele disse assim: olha, Jesus, quando o senhor voltar, coloca um filho meu no lado direito e coloca o outro no lado esquerdo. E disse que deu a maior briga, porque os discípulos começaram a dizer assim: se fosse para pedir a mãe, eu tinha pedido a minha também. E Jesus disse assim: olha, vocês não entenderam ainda. É por isso que quando Jesus está pertinho de ir embora, e ele faz essa oração, ele tem essa preocupação: Pai, eu te peço que eles permaneçam unidos. Mas, provavelmente, só os discípulos daquele tempo que tinham problema de viver unido, né? Era um problema exclusivo dos 12. Não. Sabe como eu sei que não? Por causa do verso 20. Olha o que diz no verso 20, capítulo 17, verso 20. Olha o que Jesus diz: e não peço somente por estes, quer dizer, não estou pedindo só pelos 12 que estão aqui me ouvindo, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quantos aqui creem em Jesus? Então Jesus sabia que você e eu somos nó cego. Porque desde aquele tempo ele disse: Pai, eu não estou pedindo só por esses. Eu não estou pedindo só pelos 12. Eu estou pedindo por todos os que um dia vierem aqui, porque eu sei como eles são. Eu sei a dificuldade que o ser humano tem de viver em paz, de viver unido, de viver tranquilo, de viver em unidade. Então, Pai, eu não estou pedindo só pelos 12. Eu estou pedindo por todos os que um dia vierem a crer. Em outras palavras, ele estava pedindo por mim e por você. Porque eu não sei se você sabia disso, mas o maior desafio que temos como igreja adventista do sétimo dia é como manter essa igreja unida. Esse é o maior desafio. Nosso maior desafio não é construir mais igrejas, não é trazer mais pessoas ao batismo, construir mais escolas, não. Nosso maior desafio é como manter essa igreja unida. Nós somos hoje mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Estamos separados em mais de 210 países diferentes. Falamos 379 línguas diferentes. Todo sábado, nas nossas igrejas, se reúnem em média 30 milhões de pessoas. Os 21 milhões de adventistas, mais as crianças que ainda não são batizadas, os convidados. Imagine a dificuldade de manter 20 milhões de pessoas espalhados em mais de 200 países e que falam mais de 300 línguas diferentes, pensando do mesmo jeito. Imagine o tamanho da dificuldade disso. Então, nosso maior desafio como igreja é como manter esse povo todo unido. Como manter essa igreja unida, marchando unida. E apesar dos desafios, Deus seja louvado, porque Deus tem mantido essa igreja unida. E há 3 coisas que Deus usa para manter essa igreja unida, e você precisa saber disso. Se você é adventista ou não, você tem o direito de saber disso. Há 3 coisas que Deus usa para manter essa igreja crescendo e unida. A primeira coisa que nos une como adventistas do sétimo dia é a nossa doutrina. Em qualquer lugar do mundo em que você chegar, os adventistas do sétimo dia creem nas mesmas doutrinas, nas mesmas crenças. Se você sair daqui agora e viajar para o Japão, e chegar numa igreja no Japão e perguntar: o que é que vocês creem aqui como adventistas? Sabe o que é que você vai ouvir? O mesmo que a igreja crê no Brasil. Se você sair do Japão e viajar para a Austrália
e procurar uma igreja adventista na Austrália e perguntar o que é que vocês creem aqui como igreja, sabe o que é que você vai ouvir? O mesmo que vocês creem no Brasil. Porque ao redor do mundo, em qualquer lugar do mundo, nós temos a mesma doutrina. E como é que nós temos a mesma doutrina? Há uma maneira de ter a mesma doutrina. Nós só temos a mesma doutrina porque nós só temos um livro para ter a nossa doutrina. O livro base de tudo que nós cremos é a Bíblia. Nenhuma das crenças dessa igreja foi tirada de um concílio de pastores. Os pastores se reuniram e disseram: olha, isso aqui, a igreja tem que crer nisso aqui. Estando na Bíblia ou não? Não. Todas as nossas crenças, todas, só tem uma base, a palavra de Deus. Todas. Nós cremos que Deus deu a uma senhora chamada Ellen White um ministério profético. Mas apesar de crermos nisso, nenhuma das nossas crenças é tirado de nenhum livro de Ellen White, nenhuma. Se não existisse nenhum livro de Ellen White, nós continuaríamos crendo nas mesmas coisas, porque tudo que nós cremos está baseado aqui. Sabem, é por isso que eu sou adventista. Eu não sou adventista por causa do nome na placa dessa igreja. Eu não sou adventista por causa da história dessa igreja. Eu sou adventista por um único motivo: pela fidelidade e compromisso que essa igreja ainda tem com a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida de dizer o seguinte para você: se hoje a igreja adventista, os líderes da igreja se reunissem e dissessem assim: olha, de hoje em diante a igreja adventista já não crê nessa doutrina, nessa crença. Se hoje os líderes da igreja se reunissem e abandonassem uma crença bíblica, eu seria o primeiro a deixar essa igreja, sem medo, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu estou nessa igreja não por causa do nome da igreja, mas pelo compromisso que essa igreja tem com esse livro. E se essa igreja abandonasse o compromisso com esse livro, automaticamente eu abandonaria essa igreja. Porque a única coisa que me mantém aqui é o compromisso dessa igreja com esse livro. Eu não sei se emociona o seu coração, mas emociona o meu. Pensar que sábado que vem, mais de 20 milhões de adventistas vão estar começando o estudo da mesma lição da escola sabatina sobre Gálatas. Em todos os países do mundo, em todas as línguas do mundo, nós temos o mesmo manual de estudos. E como é que se consegue ter o mesmo manual de estudos? Só tem uma maneira de ter o mesmo manual de estudos. Sabe qual é? É só ter uma fonte para tirar o conteúdo desse manual. E nós só temos uma fonte para tirar o conteúdo da lição da escola sabatina, por exemplo, que é a Bíblia. Só a Bíblia. Um dia, um pastor adventista se encontrou com um líder de uma igreja chamada Adventistas do Advento. Essa igreja, talvez você nunca tenha ouvido falar, porque apesar dela ter surgido no mesmo período da igreja adventista, lá por volta de 1844, essa igreja só existe na América do Norte, e na época dessa conversa só tinha 3 mil membros, só na América do Norte só 3 mil membros. E o pastor da igreja adventista perguntou ao líder dessa igreja por que, na opinião dele, apesar de ter surgido no mesmo período que a nossa, por que a igreja adventista cresceu tanto e a igreja adventista do Advento não cresceu, nem saiu da América do Norte para nenhum outro país? E esse pastor respondeu sinceramente, ele disse assim: olha, nós crescemos, só que nós crescemos diferente da maneira como vocês cresceram. Nós crescemos assim: um pastor cria numa coisa diferente e já mudava o nome da placa da igreja. O outro ali já cria de outro jeito e já mudava o nome da placa. Então nós crescemos, mas crescemos sem crer nas mesmas coisas. E de alguma maneira vocês adventistas cresceram crendo nas mesmas coisas. Sabe o que é que eu digo? Deus seja louvado por isso. Porque o que determina o que nós cremos não é o que um homem pensa, não é o que um grupo de líderes pensam, não é o que um grupo de igrejas pensam. O que determina o que nós cremos é o que a palavra de Deus diz. Agora, deixa eu te dizer, o adventista do sétimo dia que não estuda a Bíblia está atrapalhando a unidade dessa igreja. Se o que nos mantém unidos é esse livro, se você não estuda esse livro, uma hora ou outra vai aparecer alguém dizendo: o Espírito Santo não é Deus. E como você não estuda o livro, você vai terminar indo com esse. Daqui a pouco vai aparecer outro dizendo: o nome de Jesus não é Jesus, é Yehoshua. E como você não estuda a Bíblia, você vai com aquele. Porque quem não estuda a palavra de Deus não tem firmeza no que crê.
E quando surgirem novas crenças, você vai ser arrastado por elas, porque você não estuda. E eu vou repetir o que eu falei. Adventista do sétimo dia não pode ler a Bíblia. Adventista do sétimo dia precisa estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Vocês talvez já estejam enjoados de me ouvir falar da maneira como eu estudo a Bíblia. Mas deixa eu repetir. Eu já li a Bíblia várias vezes. E chegou um dia que a Bíblia perdeu sentido para mim. Porque eu lia e eu não sentia mais graça em ler. Até que eu descobri que eu estava lendo. Eu precisava parar de ler e começar a estudar. E eu só estudo um capítulo por dia, no máximo. Às vezes não dá nem um capítulo. Quando termina de ler esse capítulo, eu pego um caderno e anoto algumas coisas nesse caderno. Primeiro, o que eu entendi do que eu li. Não adianta ler 10 capítulos e não entender nada. Então eu leio uma porção da Bíblia e anoto o que foi que eu entendi. E se eu não entender alguma coisa, eu anoto também para pesquisar. Você não pode passar por uma palavra da Bíblia e não entender e não ir para o dicionário. Se você está lendo um capítulo da Bíblia e tem uma palavra que você não entende, você não pode passar por ela. Você tem que ir no dicionário e dizer o que é que essa palavra significa. Se você está lendo a Bíblia e tem alguma coisa que você não entende, você não pode pular de capítulo. Você tem que anotar e pesquisar. Então, primeira coisa que eu escrevo, o que eu entendi e às vezes o que eu não entendi. Segunda coisa que eu escrevo, o que é que aquilo falou ao meu coração. Essa é a parte mais importante do estudo da Bíblia. A parte mais importante do estudo da Bíblia não é o que você leu. A parte mais importante do estudo da Bíblia é o que aquilo que você leu falou ao seu coração. Então você tem que ler até que aquilo que você leu faça sentido para você. Fale alguma coisa a você. Por exemplo, você está lendo a história de Davi e Golias. Você não pode pular e dizer, pronto, eu acabei de ler a história de Davi e Golias. Você tem que dizer, Senhor, eu também estou enfrentando um gigante no meu trabalho. Meu patrão disse que se eu não for trabalhar sábado, eu perco o emprego. Ele é um gigante, eu preciso do emprego. E eu só sou um Davi. Mas eu acabei de ler que Davi, pequenininho, venceu o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero vencer também em nome do Senhor dos Exércitos. Então deixou de ser a história de Davi e se tornou a sua história e a história dos seus gigantes, das dificuldades que você enfrenta. Então ler a Bíblia não é simplesmente passar os olhos nas palavras. Ler a Bíblia é assimilar o que você leu, até que aquilo que você leu fale alguma coisa ao seu coração. É meditar. Isso é o que a Bíblia chama de meditar. Meditar é pensar no que você leu, até que aquilo que você leu fale alguma coisa ao seu coração. E eu termino escrevendo uma breve oração. Senhor, muito obrigado porque hoje eu li isso aqui falou tal coisa ao meu coração, e eu vou escrevendo ali, uma breve oração, e termino o meu estudo da Bíblia. Eu já estou no 4º caderno fazendo isso, há alguns anos já eu faço isso, e eu não tenho palavras para descrever como isso tem transformado a minha vida espiritual. Então, se você esquecer tudo o que eu falei essa semana, não tem muito problema. Mas se você começar a fazer essa atividade no caderno, experimente por um mês apenas, só um mês. Pega um caderno, estuda um capítulo por dia, anota o que você entendeu, anota o que aquele capítulo fala ao seu coração e termina com breve oração. Experimente só um mês. E você vai ver o que vai acontecer com o teu estudo da Bíblia. Nós precisamos amar esse livro, meus irmãos. Nós precisamos passar tempo com esse livro. Nós precisamos valorizar esse livro. Esse livro não é um amuleto que você abre na tua estante no Salmo 90 e ele vai proteger tua casa, como alguns pensam. Esse livro não é um amuleto. Você pode abrir 500 Bíblias na tua casa que não vai acontecer nada. Esse livro só vai funcionar se você ler. Esse livro só vai funcionar se você estudar. Há um vídeo que talvez vocês já tenham visto. Eu vou falar um pouco hoje e amanhã sobre o que alguns missionários nossos, cristãos, estão enfrentando aí afora. E há um vídeo que um dos missionários enviou de quando chegou um carregamento de Bíblias na China. A China enfrenta um problema terrível de perseguição religiosa. Mas um dia, de alguma maneira, chegou uma quantidade de Bíblias para os crentes lá. E o missionário mandou esse vídeo que eu queria que você prestasse atenção nele. Como eles receberam a Bíblia.
太感谢主了，感谢主。感谢神啊！改变是我们太需要了。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的基督徒，他们的学术上就是有这个具体Sabem, nós temos às vezes 8, 10 Bíblias em casa e nunca beijamos e abraçamos do jeito que essas pessoas beijam e abraçam. Às vezes nem sequer lemos. Há um autor que eu admiro muito chamado Charles Spurgeon, que ele diz assim: por que alguns cristãos, apesar de ouvirem semanalmente dezenas de bons sermões, não têm nenhum avanço na vida espiritual? E ele responde: é porque eles ouvem bons sermões, mas negligenciam sua obrigação pessoal no quarto fechado com Deus, na solidão pessoal com Deus. Eles não meditam no que ouviram. Eles amam o trigo, mas não querem moê-lo. Eles querem o milho, mas não querem ir ao campo colher. Eles estão vendo o fruto pendurado, mas eles não querem estender a mão para pegar. A água está correndo aos seus pés, mas eles não se inclinam para beber. E eles ainda reclamam, porque outros não fazem isso por eles. Sabe o que é um dos nossos problemas? É que nós nos acostumamos a ouvir sermões, quando deveríamos acostumar a ouvir a Deus. E o sermão é apenas uma sobremesa. E Deus vai ser encontrado no quarto fechado, na presença dele, com o joelho no chão e a Bíblia aberta. Então, o maior beneficiado da pregação sou eu. Porque antes de pregar para vocês, eu estudei, eu busquei a Deus, eu orei. Vocês já são os receptores secundários do sermão. Deus não queria que você fosse receptor secundário. Deus quer que você seja receptor primário da palavra dele. Eu posso passar 50 dias pregando e não se compara a 1 hora só com a Bíblia, a oração e você na presença de Deus. Porque tem coisas que eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir atingir o teu coração, por mais que Deus me use. Porque tem coisas que Deus quer falar pessoalmente com você. Pessoalmente com você. Eu já ouvi 1000 bons sermões, mas nenhum deles se compara às experiências que eu estou tendo com esse caderno, escrevendo o que eu estou escrevendo todo dia. Então não queira apenas o trigo já moído aqui no púlpito. Vá colher o trigo. Não queira apenas a fruta já colhida aqui do sermão. Vá colher a fruta. E você vai colher na presença de Deus. Primeira maneira que Deus usa para manter-nos unidos como igreja é a nossa... Se ninguém responder, eu começo a pregar de novo. Primeira maneira que Deus usa para manter-nos unidos é a nossa doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque só temos uma base para tirar, que é o quê? E qual é a sua parte nisso para manter a igreja unida, nesse ponto? Estudar a Bíblia. Então a primeira coisa que Deus usa para manter essa igreja unida é a nossa doutrina.
E temos a mesma doutrina porque temos a mesma base bíblica. Mas não adianta ter a mesma doutrina, ter a mesma base bíblica, se você não estuda a Bíblia. Então você quer ajudar essa igreja a manter-se unida? Estude a palavra, estude a Bíblia. Segunda coisa que Deus usa para nos manter unidos como igreja é a nossa missão. Em qualquer lugar do mundo onde um adventista do sétimo dia esteja, ele tem que ser conhecido como alguém que quer pregar do breve retorno de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e que vai voltar para nos resgatar. E quando Jesus pediu que fôssemos unidos, em João 17, olha por qual motivo ele pediu que fôssemos unidos. Veja aí, verso 21. João 17, 21. Diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo que creia que tu me enviastes. Então Jesus disse assim: Pai, eu quero que eles sejam um, não é para fazer juntar panela todo sábado. Pai, eu quero que eles sejam um, não é para fazer pôr do sol na casa do outro. Eu quero que eles sejam um, não é para fazer pequeno grupo um na casa do outro, não. Pai, eu quero que eles sejam um, porque eu vou deixar uma missão para eles cumprirem. Que a missão é fazer com que o mundo creia. E se eles não forem unidos, o mundo não vai crer neles. Então, Pai, que eles sejam um, porque eu vou deixar um trabalho para eles cumprirem. Cumprir a missão, fazer com que o mundo creia. Mas será que o mundo inteiro vai crer? O mundo inteiro vai crer? Não. Aí olha o que ele diz no verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então Jesus diz no verso 21, Pai, eu queria que o mundo inteiro viesse a crer. Mas se nem todo mundo vier a crer, que pelo menos todo mundo conheça. Porque, irmãos, amigos, Jesus não vai voltar para dar o direito a ninguém de olhar para o céu e dizer: Jesus, sabe por que eu não vou? Porque eu não tive o direito nem de conhecer. Todos que vierem a se perder vão ter que olhar para o céu e vão ter que reconhecer: eu tive a chance de alguma maneira de conhecer, pelo menos de conhecer, mas eu não quis crer. E quem é um instrumento de Deus para fazer com que o mundo creia, ou pelo menos conheça? Quem é o instrumento de Deus? Somos nós, meus irmãos. Quando Jesus pediu que fôssemos unidos, era porque ele tinha um propósito: fazer com que nós fôssemos usados por seu poder para que o mundo viesse a crer, ou pelo menos viesse a conhecer. Então sabe o que é que nos mantém unidos como igreja? O que nos mantém unidos como igreja não é não ter fofoca na igreja. O que mantém a igreja unida não é não ter fofoca na igreja. Pode ser que não tenha fofoca nenhuma na igreja, mas se está todo mundo sem fazer nada, só assistindo o culto, logo vai aparecer fofoca nessa igreja. Porque o que nos mantém unidos como igreja, segundo Jesus Cristo, é todos estarem fazendo alguma coisa para falar do amor de Jesus para as pessoas. Isso nos mantém unidos. Você quer ficar firme na fé? Você quer permanecer firme em Jesus Cristo? Se envolva com a causa de Deus. Pastor, agora o senhor tocou num ponto delicado, porque eu não sei dar estudos bíblicos, eu não sei pregar, eu não sei fazer evangelismo. Aqui está uma grande questão que precisamos entender. Pregar, falar de Jesus, não é colocar um estudo bíblico debaixo do braço, bater na porta de uma pessoa e dizer assim: olha, eu guardo o sábado, estou certo, você guarda o domingo, está errado. E se não começar a guardar o sábado, você está frito. E às vezes nós achamos que falar de Jesus é isso, é defender a nossa doutrina. Só que falar de Jesus, levar Jesus para as pessoas, só se for com o método de Cristo, só esse dá certo. E nós estudamos na lição de alguns trimestres atrás, que o método de Cristo de falar do amor de Deus era, primeiro, ser bondoso, simpático, atencioso, atender às necessidades das pessoas, para depois dizer o quê? Siga-me. Jesus nunca começava dizendo siga-me. Jesus era bondoso, simpático, atencioso, atendia às necessidades e depois dizia: siga-me. Às vezes eu estou andando por aí e às vezes nós pensamos isso, que o falar de Jesus é falar do sábado e fazer com que a pessoa pare de guardar o domingo e comece a guardar o sábado. E esse não é o método de Cristo. Isso aí
Vai acontecer, mas vai acontecer no coração de alguém que viu o amor de Jesus Cristo através de mim, através de você. Esse é o método de Cristo. Vejam, se eu fizer uma pergunta aqui para você, quantos sinceramente estão querendo trocar de religião? Ou você não teve coragem, ou você não quer. Mas eu acho que a maioria talvez não queira. E por que é que você pensa que todo mundo lá fora está querendo trocar de religião e vir para a sua? Ora, se você não quer trocar de religião, é muito provável que a maioria das pessoas lá fora também não queiram. E nós queremos simplesmente que as pessoas troquem de religião. E o que Jesus Cristo quer não é que as pessoas troquem de religião. O que Ele quer é primeiro que as pessoas o conheçam. E quando elas o conhecerem, e conhecerem a verdade, e conhecerem a doutrina, e descobrirem o que a Bíblia ensina, pode ser que ele chegue à conclusão que a religião em que ele está não se encaixa com aquilo que agora ele crê. Mas as pessoas aí fora não estão querendo receber você para você convencê-las a trocar de religião. Esse não é o método de Cristo. O método de Cristo é ser bondoso, simpático, atencioso, atender às necessidades das pessoas. Todo cristão tem que ter um ministério e uma missão. Ministério é o que a gente faz na igreja. Então tem gente que tem o ministério da recepção, ministério da pregação, ministério de professor de escola sabatina, ministério de professor das crianças, ministério da música, ministério da sonoplastia. Todo cristão tem que ter um ministério. Ministério é o que a gente faz na igreja. Só que para ser cristão não basta ter um ministério, temos que ter uma missão também. E missão não é o que a gente faz na igreja, é o que a gente faz lá fora. Isso que eu estou fazendo aqui agora não é minha missão, isso aqui é meu ministério pastoral. Missão é o que eu faço lá fora para salvar pessoas. E um dia eu disse: Deus, eu já sei qual é o meu ministério é ser pastor. Agora eu quero saber qual é a minha missão. Como é que o Senhor quer me usar para salvar pessoas lá fora? E tem uma coisa no trabalho de pastor que eu não gosto, que é me mudar de casa. Detesto me mudar. Mas em 15 anos de pastor, trabalhando como pastor, eu já mudei de casa 9 vezes em 15 anos. E eu digo: meu Deus, por que é que eu mudo tanto se eu não gosto de mudar? E Deus um dia me disse: é porque eu tenho uma missão para você. A missão que eu tenho para você é usar você para salvar os seus vizinhos. Eu vou colocar você para morar em algumas comunidades que a única igreja que aquelas pessoas vão ter vai ser você. A única Bíblia que aquelas pessoas vão ler vai ser a tua família. Então a minha missão para você é salvar os seus vizinhos. E essa é a minha missão, salvar os meus vizinhos. E eu uso o método de Cristo. Um dia, eu morava aqui em Natal ainda, e comecei a fazer amizade com uma família. Eles tinham filhos na mesma idade dos meus. Mas quando eles descobriram que eu era pastor, se afastaram um pouquinho. As pessoas têm um preconceito, um medo. Em alguns casos não tiro a razão delas. E eles se afastaram. Mas começamos a fazer amizade, e tentar ganhar, e tentar atendê-los, e tentar ajudá-los, e tentar ser simpático. Ele tocava sanfona. Muito bem, já tocou na gravação de vários DVDs, um sanfoneiro de linha. E um dia ele me ligou. Ele disse: pastor, eu tenho uma coisa para lhe pedir, mas eu sei que o senhor não vai fazer. Eu disse: mas peça. Ele disse: pastor, é o seguinte, eu estou passando uma dificuldade financeira, e eu tenho que tocar forró hoje, num lugar, e eu não tenho, o meu carro está quebrado, e eu não tenho dinheiro para o táxi, e eu precisava que o senhor me levasse no forró, mas eu sei que o senhor não vai, porque pastor não pode ir para o forró. E eu disse: olha, eu não vou no forró, mas eu vou te deixar no forró. E botei a zabumba, o triângulo, o som, o sanfoneiro, e fui levar no forró. E quando terminou o forró, eu fui buscá-lo e trouxe de volta para casa. Isso foi uma quinta-feira. Na terça-feira ele me ligou agradecendo novamente e disse assim: pastor, eu queria conhecer mais a Bíblia. O senhor pode me ensinar a Bíblia? Sabe o que é que ele me pediu? Um estudo bíblico. Mas sabe o que foi que deu um estudo bíblico para aquele rapaz? Não foi o meu sábado, não foi a minha doutrina correta, foi o meu amor. Porque o que salva as pessoas não é a rigidez da tua doutrina, a exatidão da tua doutrina, a lógica da tua doutrina.
O que salva as pessoas é a grandeza do amor de Deus através de você. E se a grandeza do amor de Deus for vista através de você, Deus vai te usar para salvar pessoas com o teu dom. Alguns têm um dom de abraçar, outros têm um dom de sorrir, outros têm um dom de ajudar, outros... Eu não sei, não importa o que você sabe fazer, contanto que você faça e diga: Santo Deus, qual é a minha missão? Porque eu só posso manter essa igreja unida, só posso permanecer unido à causa de Deus, se eu cumprir a missão com os dons que o Senhor me deu. Com os dons que o Senhor me deu. E sabem, esse casal não batizou. Eu nem sei se vão batizar. Eles agora estão morando em São Paulo. As duas filhas estudam na escola adventista. A esposa frequenta a igreja. Ele tem que tomar várias decisões. Mas eu não sei se eles vão batizar um dia. Uma coisa eu sei: o bem que me fez me manteve mais pertinho de Jesus Cristo. Um dia eu estava estudando a Bíblia com um casal de vizinhos, agora em Lauro de Freitas, onde eu morava. Ele, um agnóstico, que sabe a Bíblia de ponta a ponta, mas só para combater, E ele sabe muito. E vários estudos bíblicos ele me colocava contra a parede e eu tinha que dizer assim: eu não sei responder. E eu disse: meu Deus, o que é que eu faço? Como é que eu vou? Se toda vez ele vem com argumento, ele sabe de tudo que você imaginar, de dificuldades bíblicas, de teorias e tudo. E eu disse: eu só tenho uma maneira, é falar do que eu sinto por Jesus e como eu me relaciono com Jesus. E comecei a falar como eu estudava a Bíblia, como eu orava. E cada vez que eu ia na casa dele, eu não dava estudo bíblico, eu conversava sobre quem era Deus para mim. E ele argumentando, e eu ia conversando. Ele argumentando, e eu ia conversando. A mulher queria muito crer, mas ele destruía a fé da mulher. E um dia eu fui dar estudo bíblico para ele, e a esposa me recebeu à porta, e ela estava emocionada e disse assim: pastor, o senhor não vai acreditar. Eu peguei Ney ajoelhado orando. Ele não viu, mas eu vi. Pastor, faz tanto tempo que Ney não ora. O último estudo que o senhor deu foi como o senhor ora. E o senhor desafiou ele a orar. E eu peguei ele escondido orando. Sabe, o Ney ainda não batizou. Um grande amigo, mas ainda não batizou. Eu não sei se vai batizar. Uma coisa eu sei: aquele dia parecia que eu estava pisando em nuvens. Porque eu senti Deus me usando para restaurar uma vida. Então, você só precisa dizer: Santo Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu não sei muito, sei fazer muita coisa, eu não tenho muitos dons, eu não tenho muita capacidade, mas eu quero cumprir a missão. Envia pessoas para o meu caminho para que eu possa cumprir a missão. E quando Jesus pediu exatamente isso. Me deixem concluir com a última história que aconteceu aqui também em Natal. Esse sermão eu queria terminar hoje, mas vou terminá-lo amanhã, por causa do horário. Eu estava saindo da minha casa, eu morava ali em Ponta Negra, e eu estava saindo da minha casa para ir pregar numa quarta-feira na Zona Norte. E quando eu saí do prédio em que eu morava, ali ao lado do ABC, do estádio do ABC, inevitavelmente eu tinha que passar em um sinal de trânsito para ir pelo caminho que eu seguia para a Zona Norte. E sempre que eu saía, eu tinha que passar naquele sinal. E eu sempre via um rapaz no sinal, como tem muitos aqui na cidade, jogando sabão ali para limpar. Mas aquele rapaz sempre me chamava a atenção, porque ele estava sempre brincando, sempre alegre. E quando tinha uma mulher assim no lado, ele fazia um coração assim com a espuma. E quando não tinha dinheiro, ele dizia assim: foi um prazer lavar o seu vidro de graça. E ele estava sempre para cima. E um dia, numa quarta-feira, eu estava saindo para pregar e fiquei lá na fila atrás no sinal. E eu não ouvi, mas eu vi que ele foi jogar água no vidro do carro de uma senhora e ela baixou o vidro e foi agressiva com ele. E ele baixou a cabeça e saiu envergonhado. Eu não ouvi o que ela falou, mas pela cena eu entendi o que foi. O sinal abriu e foi embora. Quando eu retornei depois do sermão, eu o vi sentado no meio-fio e fumando. E eu nunca tinha visto nem ele sentado, nem ele fumando. E quando eu saí, o sinal abriu, eu saí, o Espírito Santo vai dizendo: você está disponível mesmo? Então pare o carro e vá falar com ele. E eu tenho alguns dons, mas eu tenho uma dificuldade, eu sou tímido. Eu tenho dificuldade de puxar assunto com que eu não conheço. Eu acho que se eu for daqui para o Japão do lado de uma pessoa, eu vou calado. E eu digo: meu Deus, o que é que eu vou falar para ele? O senhor já sabe como é que eu sou? E eu lembrei que na mala do carro tinha livros e DVDs da igreja. Eu peguei um livro, escrevi alguma coisa, peguei um DVD, fui lá onde ele estava, botei a mão no ombro, ele levantou. E eu disse assim: olha, eu passei aqui mais cedo,
E eu vi que uma senhora foi muito agressiva com você. Erga a cabeça, Deus tem um plano para a tua vida. Eu vim trazer um presente para você. E aí dei um abraço nele e fui embora. Mas você não vai embora de qualquer jeito. Você vai embora com uma convicção no coração. Meu filho, eu usei você. Eu usei você. E quando eu estava subindo para o apartamento, claramente, aquela voz que me deu a ideia de parar, aquela voz me disse: você vai ver esse rapaz no céu. O livro custou R$1 e o DVD foi de graça. Mas Deus só precisava de alguém disposto a ser usado por Ele para uma atitude de amor salvar. Eu nem sei se ele será salvo pela mensagem do livro, mas provavelmente ele será salvo pelo abraço, pelo sorriso e pela simpatia. E eu creio com muita convicção que eu vou encontrar aquele jovem. Nem lembro do rosto dele, não perguntei o nome, não sei onde ele está, não sei se não está. Uma coisa eu sinto: eu vou encontrá-lo no céu. Então sabe o que é igreja? Igreja é o que acontece lá fora. Isso aqui é culto. Igreja é o que acontece lá fora. E se lá fora você não está disposto a ser bondoso, cortês, simpático e atencioso, você é igreja de culto, mas você não é igreja segundo a Bíblia. Então essa noite eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidá-lo a tomar 2 decisões. Primeira: Senhor, eu quero permanecer firme a essa igreja, estudando a palavra. Eu não tenho estudado a palavra. De vez em quando eu leio a Bíblia, mas eu quero ter mais tempo para estudar a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso saber o que é que eu creio, por que eu creio. Eu não posso dizer para as pessoas que eu guardo o sábado porque a igreja guarda o sábado. Eu preciso dizer: eu guardo o sábado porque a Bíblia diz que é para guardar o sábado. E está aqui, em essa parte da Bíblia, essa parte da Bíblia, essa parte da Bíblia. E se a igreja parar de guardar o sábado, eu continuo. Porque a minha crença não é pela igreja, é pela palavra. Então, Santo Deus, me ajuda a estudar a palavra. Segunda coisa, Santo Deus, me ajuda a ser usado por Ti para salvar pessoas, para ser bondoso, para ser simpático, para ser cortês. Eu compro pão na mesma padaria há 10 anos e as pessoas não sabem que eu tenho o bom perfume de Cristo. Eu abasteço o carro no mesmo posto toda semana, mas as pessoas não sabem que eu sou de Jesus. Então me ajuda a ser bondoso, cortês, simpático, atencioso, atender às necessidades das pessoas, para que em algum momento eu tenha a oportunidade de dizer assim: siga Jesus Cristo porque Ele te ama. Quantos querem dizer: Santo Deus, me ajuda a estudar a Bíblia e a falar do Teu amor com bondade e simpatia? Quantos querem dizer isso?